Bom, meu nome é Lívia, sou diretora de Igualdade Racial e Social da UABDF e hoje o nosso episódio do podcast é sobre racismo não é mal entendido, racismo é crime, que foi uma campanha nossa da UAB do ano passado, 2021. 2020. É isso, Beethoven? 2020? 2020. Vai ser uma campanha que fez tanto sucesso que a gente está falando dela até hoje. E hoje os convidados são Beethoven e Délia. Eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Fala aí, Beethoven, você primeiro. Bom, eu sou Beethoven Andrade, advogado, especialista em direito público, sou conselheiro da UABDF, presidente da Comissão de Igualdade Racial desde 2020, né? 2020 também. Logo após a campanha Racismo não é mal entendido, racismo é crime, eu assumi a comissão e estou lá desde então. Délio, eu acho que mais apresentações, mas você apresenta aí, Délio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lívia. Bom dia, Beethoven. Bom dia a todo mundo que assiste a gente, que ouve a gente. Eu sou o Délio, presidente da OABDF desde 2019, então quando começou a campanha eu já era o presidente da OABDF, com muito orgulho, né, Beethoven? E foi, bom, se você quiser já entrar no tema, a gente já entra, mas eu acho que antes de falar da campanha, acho que seria bom a gente contextualizar algumas coisas, então, né? E o Beethoven tem uma parcela de participação muito grande em tudo isso, porque já desde o início do nosso mandato, apesar de não ainda como presidente, já estava na nossa Comissão de Igualdade Racial, a época era presidida pela Jo, né, Beethoven? Isso. E Josefina, que é uma advogada conhecidíssima aqui, brilhante, histórica aqui no Distrito Federal, né, especialmente nessas lutas em favor da igualdade racial, contra o racismo, enfim. E aí a gente volta um pouquinho no tempo. Lá em 2018, quando nós montamos a chapa que concorreu e acabou se tornando o conselho de 2019, me recordo que nós fizemos um trabalho muito grande de inclusão, e aí eu não estou falando só de brancos e negros, mas estou falando de subseções, estou falando de pessoas que nunca foram abraçadas pelo OAB, né? E eu muito me orgulho daquela nossa chapa, a gente ter colocado involuntariamente até, porque realmente a gente foi montando, mas quase chegamos, depois a gente foi contar até, quase chegamos aos 30% de negros, né, contando aí pretos e pardos. Fizemos uma chapa paritária, né, com 50% de homens e mulheres, e tivemos a maior participação de advogados e advogadas de subseções naquela chapa, que acabou se tornando o nosso conselho, que foi o conselho de 2019 até o ano passado, né, 19, 20 e 21. Triênio 19 e 21. E isso naturalmente mexeu muito com a ordem, né? Trouxe para dentro da OAB pessoas que estavam de fora, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com ideologias diferentes, pessoas que cada um a seu tempo e modo poderiam dar contribuições diferentes daquelas que a OAB estava acostumada a ter, né? A Daniela Teixeira, ela costuma falar muito isso. Quando eu recebi a OAB, só tinham homens brancos. Ela esteve aqui, né? E falou exatamente isso. Pronto, ela sempre fala isso. Eu nem vi o programa dela, mas ela já falou isso em vários lugares. Sim, ela sempre fala. Quando eu recebi, só tinham homens brancos. E quando eu recebi também. Eu recebi a minha em 2001, a minha carteira, né? E eu, sinceramente, não me recordo se tinha alguma mulher lá na mesa, onde a nossa mesa hoje é florida, vamos dizer assim, com todos os tipos de representatividade. Mas naquela época só eram homens brancos também, né? E não existia essa preocupação. E hoje a gente tem, né? E eu muito me orgulho daquela chapa de 2018, involuntariamente, quando não era regra, quando não era obrigação, ter feito essa chapa da forma como foi, né? Tanto é que durante o mandato nós fomos, não vou dizer a mais para não ser injusto com alguma outra que tenha lutado tanto quanto a nós, mas fomos das algumas seccionais que mais lutaram para que a paridade de gênero se tornasse regra, para que os 30% de cota racial se tornasse regra, e hoje é regra, né? E a última eleição que nós tivemos, todos nós tivemos que ter. Teve gente por aí que andou tentando burlar, mas isso é um caso à parte, mas todos nós tivemos que ter como regra 50% de homens e mulheres e 30% de cota racial, e eu acho que isso é muito importante, né? E eu acabei falando de tudo isso e não falei da campanha, né? E somos também a única que tem a diretoria, você mesmo apurou isso. Sim. E é a única que tem a diretoria de igualdade racial, que eu acho que é a que traz relevância, mais relevância ainda para o assunto, no sentido de que a UABDF deu essa importância para o tema. Transformamos a Comissão de Igualdade Racial em permanente, que não também era, né?
E criamos isso já só no segundo mandato, aliás, não, no primeiro mandato ainda, né? Criamos a Diretoria de Igualdade Racial, a Jo foi a primeira diretora, e até onde eu sei, somos a única seccional que tem. Pode ser que tenha alguma outra aí que tenha criado, mas acho que não. Acho que só a OAB do Distrito Federal que tem uma Diretoria de Igualdade Racial e Social. Mesmo, não tem, não apareceu ainda, a não sei que isso tenha surgido agora, ou, enfim, alguém não se manifestou na época, mas eu lembro que você perguntou e nenhuma outra seccional tinha. E isso se refletiu em tanto trabalho, inclusive na campanha, né? Exato, não. Que eu acho que foi a frase super feliz de quem inventou, coisas... não sei quem inventou, não sei se saiu da gente, saiu da turma de comunicação. Eu que saber dizer, eu não sei, eu cheguei, a campanha já existia quando eu cheguei. Eu era secretário da comissão e aí veio, acho que se eu não me engano, do próprio Mica. Veio da comunicação. Veio da comunicação uma frase, mais ou menos aquele esboço, chegou para Denise, que era a vice-presidente, e aí a gente começou a debater, e eu acho que foi algo muito institutivo, assim, virou aquela frase, a gente lançou e a ideia era trazer os fatos reais, né, casos reais de racismo de advogados no seu ambiente de trabalho. E eu acho que o grande sucesso realmente é mostrar essa realidade. A frase em si é muito forte, mas o contexto por trás da campanha, eu acho que deu um peso maior, uma relevância maior realmente para a campanha. Sim. Então foi um sucesso, assim, eu vejo realmente como um sucesso, algo que fez a gente olhar para dentro de casa mesmo. E foi uma campanha que rompeu a bolha, né? A gente fala muito isso com o pessoal da comunicação. Tem tanta coisa que se faz dentro da OAB que ninguém sabe, né? Ou pouca gente fica sabendo. Só quem está naquela bolha, né? Na bolha, e bolha mesmo, porque eu não digo nem bolha dos advogados, mas bolha dos poucos advogados que se interessam pelo dia a dia da OAB, né? E essa campanha realmente rompeu, saiu em tudo que foi lugar na imprensa, né? Rodou o país, a gente recebeu vários elogios, tanto eu na presidência quanto certamente vocês lá na comissão, na diretoria. Foi uma campanha realmente que marcou, né? E eu acho que ela tem que se tornar permanente mesmo. Até hoje tem a faixa lá, né, com a frase, que ficou um bom tempo lá na minha sala, um banner. Aliás, eu acho que está lá até hoje. Eu acho que tiraram agora porque estavam trocando algumas coisas de lugar lá na sala, aí tiraram, mas eu vou até mandar voltar. Eu não sei onde é que... eu conferi se estava lá, não tá. Não tá, né? Mas saiu tem pouco tempo. Mas é porque é algo que a gente vai continuar falando aí por muito tempo, eu acho que é importante falar. E aí você está falando de romper a bolha, eu estou pensando justamente da gente falar um pouco explicar um pouco, né, já que o tema da campanha é esse, explicar um pouco o crime de racismo. E aí esse é um tema que eu acho que está muito fora da bolha, que a gente é muito demandado a falar, eu e Beethoven principalmente. Eu estava falando antes com vocês que eu sou uma negação em penal, mas essa parte eu sei um pouco, justamente porque a gente acaba tendo que falar muito. Então, mas eu vou deixar para Beethoven falar. Da diferença de racismo e injúria racial, que é a pergunta que a OAB escuta todo dia. A gente pensa, quando a gente fala de racismo, a gente vai ter a Constituição, falando que racismo é um crime inafiançável e prescritível, Lei 7.716, em especial, o artigo 20, né, que fala que a praticar, incitar, né, induzir a prática da discriminação ou preconceito baseado em religião, raça, cor, etnia, religião. A DO 26 do STF também inclui LGBTfobia, né? E o Código Penal, atualmente, o artigo 140, parágrafo 3º, que traz a injúria racial como uma forma, para os críticos, para quem escreve e para os movimentos negros, como uma forma de individualizar o racismo. Né? E aí vem a decisão do STF 2021, Tanto entendendo... que está no capítulo de crimes contra a honra, não é isso? Isso, exatamente. E aí o STF, a gente precisou incluiu em 97, entre 97 e 21 se aplicava ali como realmente um crime contra a honra, até que o STF em 2021 falou, olha, não, é um crime de racismo. E de fato, o contexto do racismo por trás da injúria racial é que a gente pode observar, geralmente os casos de injúria ele é aplicado contra uma pessoa negra que porventura está naquela localidade. Poderia ser qualquer pessoa negra, né? Então... O crime de injúria racial não deixa de ser um crime de racismo, né? Exatamente. Porque quando você ofende uma pessoa, você também está ofendendo a coletividade, exatamente. Né? Todo o contexto por trás que tem ali é de fato de racismo, né? O racismo, à luz da Constituição, é um crime indefinido. Né, porque ele é imutável, né, não tem como você tornar um crime estático, porque ele vai mudando conforme a sociedade vai mudando, né? Então, em 1500, 1530, o racismo se começou de uma forma totalmente diferente de hoje, né? 1600, 1700, era outro tipo de preconceito e discriminação
que até justificava a escravização das pessoas. Hoje é totalmente diferente. O crime de racismo, ele é invisibilizante. É isso que eu ia falar, porque assim, a gente está falando aqui de racismo, injúria racial, mas eles são crimes... Quando a gente está falando do tipo penal, ele não abarca tudo que é racismo, Não, né? não. Então, acaba que o tipo penal é para a gente tentar coibir o racismo mais escancarado, né? Exato. E aí, eu acho que essa equiparação que agora vai virar lei, né? Acho, espero, porque foi para sanção essa equiparação entre os dois crimes. Isso, acho que como vocês veem, vocês acham que isso vai ajudar a gente a ter a efetiva punição desses crimes? Porque até isso hoje é uma... Bom, tô falando assim, o tipo penal já abarca uma fatia pequena do racismo e ele não é, vamos dizer assim... Não vai ser ele o suficiente, apesar de ser um instrumento útil e necessário, ele não vai ser suficiente para coibir o racismo, que é muita coisa, que abarca muita coisa. Mas é necessário que a gente tenha essa punição, que as pessoas que são racistas sejam punidas, ainda que isso não vá resolver o problema. E aí vocês acham que essa equiparação vai ajudar com que esses crimes sejam punidos? Porque isso é quase que místico hoje, alguém ser efetivamente condenado, né, por racismo. Não tem a condenação porque quando você fala do racismo, você está falando da forma material, né? Constituição. Processualmente, se aplica a Lei 7.716 ou o artigo 140, terceiro do Código Penal, hoje, na atualidade. Jurisprudencialmente, criou-se o entendimento que a Lei 7.716 se aplica aos casos em que o racismo é contra toda a coletividade, ou seja, um crime contra a própria humanidade, contra a coletividade negra, contra todos os negros, ou um número indeterminado de pessoas negras ou deficientes, enfim, atingidas. E o Código Penal, ele se aplica quando você consegue individualizar, quando você consegue identificar a vítima ou a coletividade que foi atingida. Por isso que a gente não tem condenações ou condenações ínfimas na Lei 7.716, porque a questão que eu falei, de individualizar. Então, se aplica mais o artigo 140 exatamente por isso, porque está naquele contexto, naquele momento, aquela pessoa que foi vítima, né? O PL que foi encaminhado à sanção presidencial, se ele é aprovado como foi encaminhado, deixa de existir o terceiro 140 do Código Penal e passa a integrar o 20A, da 7.716, da Lei 7.716. Então, ou seja, a injúria passa a ser também um crime visto a Lei 7.716, à luz da Lei 7.716. Né? E aí vai se passar a ter uma condenação que, processualmente, a gente vai entender como uma injúria como uma condenação por racismo, não como simplesmente injúria, que seria, no caso do contexto, realmente da individualizada. Mas mesmo injúria não é difícil a gente ter uma condenação? Não, injúria é mais fácil. Injúria é mais fácil. Existem bastante condenações por injúria. Condenações por racismo são raríssimas. São né? raríssimas. Eu só me recordo de uma aqui em Brasília, no TJDF. Não me recordo de outros, posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas só me recordo de uma, sei lá, não tem tanto tempo atrás, uma pessoa escreveu um artigo, se eu não me engano. Você lembra desse caso? Acho que foi. A pessoa escreveu um artigo que, assim, era a coisa mais louca do mundo. Aquele artigo dele atacava tudo e todos, e ele realmente acabou sendo condenado por racismo. Mas não me recordo de outra no Distrito Federal e de pouquíssimas no país, né? Me lembro, inclusive, de uma discussão grande que houve no Supremo, era um livro, né? Daqui a pouco eu me lembro, que eu olho aqui até, já que o podcast é mais informal, a gente pode consultar. Mas um livro que uma pessoa escreveu não era direcionado a racismo, judeu, raça, era judeus, exatamente, né? Que acaba entrando na mesma discussão, né? Raça, coletiva. O artigo 140 lá do Código Penal, na verdade, criou uma qualificadora, né? Que envolve religião, raça, etnia, enfim. E aí entra a injúria racial, que, na verdade, não tem diferença nenhuma para o crime de injúria normal. Você vê que eu já acho técnico, vamos dizer assim, ele está onde está, né? Num crime contra a honra, uma questão de raça, ou de etnia, ou de religião, acho que não tem nada a ver estar ali. Merece um espaço próprio, né? Especialmente a questão racial, que é a que mais se vê aqui no país, apesar que está aumentando muito todo tipo de preconceito, né? A gente tem, as inteligências das polícias têm identificado cada vez mais skinheads, né? Grupos neonazistas. Neonazistas.
cada vez mais tem aparecido, né? Então, assim, e que, aliás, eu não sei nem se eu comentei com você, Vitor, eu pedi até para a nossa comunicação uma campanha grande contra a discriminação de uma forma geral, não só racismo, mas neonazistas, enfim, todas essas células que têm surgido aí, que têm sido identificadas, para a gente fazer uma campanha de como a do Não É Mal Entendido é crime, uma mais ampla, vamos dizer assim, sabe? Que abrace mais ainda na sociedade. Mas aí, voltando ao tipo penal, na verdade é uma qualificadora do crime de injúria, né? E é muito difícil fazer essa diferenciação, porque o crime de racismo, como você bem colocou, ele não tem um tipo penal claro, né? Que diga, olha, racismo é isso, tal. E a questão probatória é muito difícil também, né? Na grande maioria dos casos. Sim. Dificulta também essa punição, diferenciar essa punição. Então, acho que um PL como esse que você colocou aqui, que leva tudo para o mesmo barco, vamos dizer assim, pode facilitar em muito, inclusive, a punição. Sim, né? Sim. Eu odeio essa coisa do direito penal ser o resolvedor dos problemas, né? Eu acho que o direito penal tem que ser realmente última ratio. Mas em situações como essa, já se chegou na última ratio, né? Exatamente, é isso. Então, está na hora do direito penal realmente ser ágil e eficiente, né? Nessas punições, para quem sabe, de uma forma torta, né? Com um direito penal mais efetivo, a gente poder começar a ter uma mudança de paradigma realmente, né? Eu acho que as novas gerações, não sei se vocês têm essa impressão, eu acho que as novas gerações são muito mais conscientes do que a nossa, do que as nossas, do que as dos nossos pais, né? Graças a Deus. Pô, eu vejo meu filho tem 9 anos, né? Às vezes ele faz uns comentários assim que eu olho, porra, que orgulho que eu tenho de você, né? Queria ser assim, queria que meus pais fossem assim, meus avós, enfim. Mas eu acho que a gente vai evoluindo e estamos evoluindo, né? Ainda que a passos de lagartixa, mas eu acho que a gente está evoluindo, né? E tomara que a gente consiga dar a nossa contribuição para um mundo melhor, né? Quando a gente pensa nessa parte, né, penal, do crime contra o racismo, contra a discriminação, preconceito, todas as formas, enfim, assim, eu sempre vejo que é um resultado de uma ineficácia ou de uma ausência de prestação do Estado. É uma ausência do Estado. Né? A gente tem a Lei 10.639, que determina o estudo da África, a africanidade, da história do negro na formação do Estado brasileiro, a 11.645, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, que atualizou, que é o estudo da África, a africanidade dos negros e dos indígenas na formação do Estado brasileiro. E muitos contatos que a gente tem, até mesmo por meio da comissão, com escolas, a gente vê que tem uma resistência, não só dos professores, mas da comunidade colateral, dos pais, dos alunos, né? E a gente vê essa resistência. E quando a gente não forma um cidadão consciente disso, né, ele vai ter que pagar mais lá na frente. E é onde infelizmente, entra o direito penal. Eu acho que, assim, a gente, num país miscigenado, num país misto, num país cuja cultura é uma das mais ricas do mundo, né, uma das mais ricas mesmo do mundo, né, nossa língua portuguesa ela é diferente de qualquer outro país falante de português, porque a gente tem a mistura dos indígenas, diversas etnias africanas misturadas na mesma linguagem, na mesma alimentação, na mesma cultura, enfim. A gente pensar que a gente está tentando combater formas de discriminação baseada em raça, chega a ser absurdo. Né? Chega a ser absurdo mesmo. Eu não sei se o Issa veio aqui também, se você chegou a conversar com o Issa. O Issa é um cara que eu acho ele fantástico, porque ele veio de um país que o racismo não existe tanto assim. É de Burkina Faso, né? Não vê. E aí até a forma como ele se arruma, a forma como ele se apresenta é diferente de como nós negros se apresentamos no Brasil. Porque nós, desde que a gente começa a se arrumar ainda criança, existe uma padronização de como que a gente vai se arrumar. Se a gente se arruma muito bem, fala, negro metido, não sei o quê. E nisso acaba internalizando esse comportamento de não querer se arrumar, de não querer estar bem arrumado, de não querer estar bem vestido. Até que a gente entende que isso não é algo nosso, né, que é algo que foi implantado na gente, a gente acaba não se cuidando, não se preparando tanto assim. Né? E eu acho isso fantástico. Isso ele vem de uma cultura em que o racismo acontece. Né? Não é que não aconteça, a gente não está isento, né? Mas o comportamento dele também é diferente do comportamento dos negros no Brasil, né? Isso é algo assim que eu sempre faço essa comparação, eu vejo. Porque a gente no Brasil, desde que a gente, sei lá, sai para a escola, a gente já começa a ser julgado ali no jardim de infância. Desde sempre, né? Desde o princípio. E isso assim, o que eu falo?
num país diversificado como o nosso, num país que a gente tem uma cultura riquíssima, a gente ter que debater diferenças baseadas somente na questão de elemento, da cor da pele, né, da nossa cultura, da nossa linguagem, ter que se diferenciar, né, e ter que confrontar isso diariamente, que é o que a gente faz mesmo, diariamente a gente confronta, chega a ser algo absurdo. Né? É algo que não cabe no imaginativo de uma pessoa num país como o nosso, rico como o nosso. Você falou de ausência do Estado, eu vou até um pouco além. Eu diria que é uma ausência nossa no Estado, porque eu penso um pouco que a gente tem que estar onde estão os eleitos, os políticos, né, que são quem vão fazer as leis e quem vai editar quais são as políticas públicas direcionadas a quem no país. E tá nas escolas. Eu acho que é mais difícil um professor negro achar que é irrelevante o estudo da cultura africana, dos povos indígenas, etc., do que um professor branco. Então, e eu acho que isso se aplica aqui também quando a gente está falando do crime de racismo ou de injúria racial. Vou tratar todos aqui como se fossem o mesmo, já que em breve serão. No gênero. Por mais que você tenha um instrumento, que é o direito penal, para punir, para coibir esses crimes, no fim das contas, passa também por uma ausência de vontade do Estado de punir esses crimes, porque eu acho que há uma ausência de vontade da sociedade de punir esse tipo de crime. Porque eu acho que é quase como se as pessoas se identificassem um pouco. Não é que elas se identificam, enfim, todo mundo. Não vou entrar nessa discussão de ser racista ou não ser racista. Mas, assim, é quase como se as pessoas entendessem como se fosse um mal-entendido. Então, assim, poxa, você vai condenar o cara a ser reclusão, etc., ou qualquer coisa, não sei nem qual é a pena. Mas você vai condenar alguém a ser preso por racismo, sendo que, poxa, foi só um mal-entendido, ele só falou aquilo. Então, assim, e isso passa não só pela polícia, eu acho, como também pelo Ministério Público, pelos juízes. Acho que não há, de um modo geral, uma vontade de punir como há em outros casos. E não sei se eu estou sendo polêmica, mas falem aí o que vocês acham disso. Certa vez, numa palestra até pela OAB, estava a doutora Ivatônia, né, desembargadora do TJDFT. E aí eu fui e questionei, falei, mas é impossível, doutora. Como é que pode não ter condenação na Lei 7.716? Essas pessoas fazem isso, aquilo, não sei o que. Ela simplesmente me falou, olha, a pessoa, quando ela passa ao concurso público, quando ela entra ao concurso público, só porque ela entrou para o concurso, ela não deixou de ter a carga histórica dela racial. Então, ou seja, se ela é racista, ela vai entrar racista de qualquer forma, ela vai replicar esse comportamento dentro. E a gente tem um racismo estrutural. A nossa sociedade é consubstanciada nas diferenciações de raça, né, com a exclusão, a marginalização dos negros. Então, né, não dá pra gente mudar. E eu acho que o Délio, no princípio, ele falou, a gente pensou numa diversidade dentro da chapa. E isso tem que ser transmitido para toda a sociedade. Né? A emenda constitucional 111 determina que os votos para negros serão contados em dobro para os próximos pleitos. Né? Por isso que teve alguns candidatos às câmaras, principalmente às câmaras, tá? Não vamos trazer para dentro o candidato da Bahia, o candidato do DF, ao governador sistema, que né? Virou a chapa, né, e passou a se autodeclarar negro. Não que ele não pode. Cada pessoa ela pode se reconhecer em dado momento da sua vida como negro. E ele vai se reconhecer, vai passar a se apresentar assim. Mas a emenda constitucional, eu via que tinha uma efetividade. E aí foi onde surge. Né? Eu gosto de feijoada, sou negro. Né? Eu gosto de samba, eu sou negro. Né? E aí o que começou a fazer? Algumas pessoas passaram a se autodeclarar negra. Boa parte é realmente institucional, é o racismo, racismo não, perdão, é o próprio partido pensando à frente. Poxa, se eu tiver mais negros agora, mais à frente o fundo eleitoral e o fundo partidário vai vir maior para mim. Né? E o que acontece? A sociedade não entendeu isso. Quem tem que entender isso somos nós enquanto sociedade. Sim. Da necessidade de ter mais representantes negros. Assim como a OAB entendeu e a OAB se tornou diversa, com 50% paridade homem e mulher e com a cota 30% para advogadas e advogados negros, e vê que o comportamento, o pensamento institucional começa a mudar, quanto mais diverso, mais o comportamento ele vai ser inclusivo, né? A sociedade tem que começar a entender dessa necessidade. Eu acho que a OAB ela foi exemplo para muitas instituições.
tem que se continuar sendo exemplo. Eu acho que a gente tem que realmente replicar e falar disso sempre, para que outras instituições também percebam isso. E a sociedade ela tem que chegar num ponto que ela tem que perceber. A gente vai ter que começar a votar em pessoas negras. Sim. A gente vai ter que começar a votar em pessoas com deficiência para poder representar os interesses coletivos. Senão, o padrão vai ser sempre o mesmo. E é aquele padrão que a Dani falou aqui, né, do homem branco ocupando os espaços de poder. Eu acho que esses passos vão sendo dados aos poucos, né? Me recordo quando surgiu, e eu não vou saber quantos anos atrás, mas enfim, quando surgiram realmente essas ações mais efetivas no sentido de se criar cotas, né? Eu não gosto desse termo, mas enfim. Enorme, né? Que foi pro Isso, uma discussão enorme, foi bater no Supremo, não era constitucional, enfim. Concursos públicos, né? Faculdades, bem mais recentemente, como você falou, a questão da participação política, fundos partidários e tudo mais. Eu acho que são espaços que vão sendo galgados, né? E no início tem fraude, né? A gente até hoje ouve falar de o aluno da UNB que é branco, de olho azul e se declarou pardo. O candidato, não vamos pessoalizar, como você bem colocou, não sei de onde, ao cargo tal que sempre foi branco, sempre se declarou branco e agora virou pardo. Sempre vão existir essas fraudes, né? Mas se a gente não for abrindo caminho para que essa participação seja cada vez maior e efetiva, nunca o passo vai ser dado, né? Então, assim, hoje a gente já vê de uma forma absolutamente natural cota no concurso público para negros, né? Há, sei lá, 15, 20 anos atrás, talvez, tenha sido essa discussão. 2012. 2012? A Não, acho que lei de antes. cota para as universidades é 2012, mas mas a porque UNB... da UNB é de 2004 ou 3. 3, Pronto, 4. é isso. Então, assim, se não tivesse sido dado esse passo lá atrás, ainda que existam fraudes, hoje a gente não estava nem falando nisso, né? Então a gente continuaria 20 anos atrás. Então acho que é muito importante ir se abrindo esses espaços. E a questão do fundo partidário a gente viu, e não foi só com negros, mas com mulheres também, né? E com deficientes também. Fraude no país inteiro, né? Acusações de fraude no país inteiro, porque o fundo partidário recebia X e passava para os candidatos de preferência deles e não passavam para os que eles não queriam passar, né? A gente tem conhecido aqui no Distrito Federal, passou por isso, né? Não precisamos citar nomes aqui, mas você sabe tão bem quanto eu. Então, acho que esses passos vão sendo dados aos poucos, né? Infelizmente, aos poucos, né? Poderiam ser um pouco mais rápidos, mas eu vejo a coisa evoluindo, sabe? Ainda que não da forma como a gente gostaria ou na velocidade que a gente gostaria, mas eu vejo que a gente está andando para frente, pelo menos isso. Eu acho também. Eu entrei na universidade em 2006, ou seja, fazia poucos anos das cotas na UNB, que foi a primeira federal, né, a implantar o sistema de cotas. E na época essa era uma discussão, assim, que acontecia, eu estando na universidade, eu ouvi palestras e discussões sobre isso muitas vezes. Hoje em dia, é o que você falou, parece que já é um dado, ninguém discute mais se deve, se não deve ter, já está aí. Eu acho que a gente, assim, com certeza tem os inconformados, mas acho que a gente, de um modo geral, aceitou que esse é um bom instrumento, uma boa ferramenta, uma boa política pública. Porque eu acho que a partir do momento que a gente inclui essas pessoas nos cargos, nos espaços de poder e na UAB também, a gente começa a trazer a discussão para dentro da nossa casa, e eu acho que isso se torna... quando a gente começa a discutir, ou quando a gente evolui na discussão, a gente vai evoluindo também, ainda que devagar, porque é isso. Eu acho que, bom, não tem muito jeito, eu acho. Eu acho que vai ser sempre devagar, mas a gente vai indo. E é isso, a gente já consegue perceber alguma diferença, que eu acho que é algo positivo, né? Se você for notar, vamos no Poder Judiciário. No TJDF, além da Ivatônia, sinceramente, eu não me recordo de outro negro desembargador. Não, também não. Não me recordo de outro. Mas nós já temos alguns juízes negros. Sim. Né? Isso certamente é reflexo da exigência de ter o percentual de negros nos concursos. Assim como advogados. Cada dia que a gente recebe carteira ali, a gente mais vê uma quantidade maior de advogados e advogadas negros. Né? E eu estou sempre falando de pretos e pardos, né, obviamente. Sim. Nas faculdades, você entra na sala de aula, hoje você vê muito mais negros do que antes. Né? Então, acho que é um processo de evolução, que é lento, infelizmente é lento, de certa forma até compreensível ser lento pelo histórico do país, né? Enfim, a forma como os negros vieram para o país, a forma como eles sempre foram tratados até, sei lá, alguns anos atrás,
enfim. E mais o importante é que a gente vai galgando esses espaços e avançando, né, de certa forma. A UNB, em 2003, 2004, tinha um percentual de menos de 5% de alunos negros, né? Você sabe dizer hoje qual é o hoje percentual? ultrapassou 55%. Acho que é quase 55%. Isso no universo que a gente tem no Distrito Federal, recentemente saiu o levantamento, 67% da população do Distrito Federal é negra. Sim. Né? Preto, pardo, negro, enfim. E aí eu tenho aqui os dados porque isso também é outra coisa que a imprensa tem falado e que já fui até chamada a falar também pelo OAB sobre isso, que é o aumento dos casos de racismo e injúria racial, né? Que no último ano foram contabilizados 562 casos, um aumento de 28% se comparado a 2020 dos casos de racismo e injúria racial. E parece que esse aumento, enfim, não só... É porque 2020 foi um ano atípico, mas pelo que eu li, esse aumento tem acontecido. E aí, ninguém sabe o porquê. Mas eu tendo a achar que não é só o aumento de casos de racismo. Eu acho que é também, e aí pode ser que seja... eu acho que pode ser que seja um otimismo da minha parte, mas eu acho que as pessoas estão tomando uma consciência maior de que elas estão sofrendo racismo. E elas estão se sentindo aptas encorajadas a reclamar, vamos dizer assim, denunciar. Né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a história da campanha. Tem. E eu vejo outra coisa também. Até como o Délio falou, a gente estourou uma bolha, né? E passamos Rádio Nacional, né? Rádio da Justiça, TV local. Teve dia que a gente passou nos 4 canais que passam aqui em Brasília. Debatendo essa questão. Então a gente estourou uma bolha de fato. A OAB é parte disso também, eu vejo a gente como parte disso. Porque a gente começou a se conectar também com parte da sociedade, falando sobre o que é injúria, sobre o que é racismo, o que é crime, né? E as pessoas, não só isso, alguns professores também nas escolas começam, e aí entra realmente a questão da consciência da nova geração que está ali no ensino médio, saindo para o ensino médio, entrando no nível superior, né? Eles têm essa consciência maior. E isso acaba refletindo dentro de casa também. Então, as pessoas hoje, elas estão mais conscientes do que é uma discriminação, do que é um preconceito, sabe que é decorrente de um racismo, né? Então, tem essa conscientização coletiva. Eu vejo isso, tem essa conscientização coletiva. Quanto mais campanhas, quanto mais ações nós, Ministério Público, Tribunal de Justiça fizer, mais a sociedade vai estar consciente. E aí vai se aumentar. Eu vejo como um comportamento natural. O número de aumentos de denúncias é um comportamento natural dessa conscientização que a gente faz parte. Sim, e a informação hoje chega muito mais fácil também, Sim. né? Então hoje está lá, o menininho de 5, 6 anos está lá no iPad dele, né? O de 8, 9 está lá acessando tudo na internet. A informação chega, né? Agora... Aí a gente tem 2 grandes problemas sérios no país, que esses, enfim, são difíceis de se resolver e não existe muita vontade política para isso. A educação e a divisão de renda, né? Então, enquanto esses 2 problemas não forem enfrentados realmente de uma forma efetiva, vai continuar existindo essa separação, né? Vai continuar a população carcerária sendo de maioria absoluta negra, quase 80%, né? 80% negro. E não é por ser negro, é pelos negros estarem em situações socialmente inferiores, vamos dizer assim, ou economicamente inferiores. Socioeducativos são 88% do... 88, de negros, de adolescentes, né? Crianças e adolescentes dentro do sistema socioeducativo são 88%. E não só a população carcerária, como violência policial, né? Que eu também trouxe esses números aqui, que de 2021, 6.145 pessoas foram assassinadas por forças de segurança. E 84,1% das vítimas eram negras. Isso é dado nacional, né? Não é só do DF. Então, a gente... É isso, o racismo atua de várias formas, né? E não só... porque a gente é isso, quando a gente fala do crime em si, a gente está falando de uma parcela pequena, mas ele atua... E tem a questão socioeconômica aí, mas tem a vontade do Estado de punir também, né? Quem o Estado pune? Quem o Estado quer prender? Quem fica preso, né? Mas o Estado ele não vai penalizar todos os seus agentes que, por exemplo, fizeram incursão na favela e matou as pessoas exclusivamente pretas. Né? As pessoas que entraram e atiraram a comando do Estado, né? Atendendo a um anseio social de luta, de combate, sei lá, ao tráfico de droga. Eu sempre falo que se o tráfico de droga fosse um problema da favela, ele teria acabado.
Mas não é um problema da favela, é um problema da classe média. Quem consome mais droga, de fato, é a classe média. Por isso que o tráfico de droga não acaba. E aí se entra na favela, que seria o problema, com uma incursão muito mais penalizada, muito mais forte, de exclusão mesmo, né, de extinção daquelas pessoas ali e generalizando, todo mundo que está ali dentro é bandido. Né? Então, assim, é esse tipo de comportamento estrutural do racismo e não só nesse tipo de ação. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Estatuto de Igualdade Racial, ele determina que tem que haver políticas específicas para a mulher no Sistema Único de Saúde. Por quê? A mulher preta, quando ela chega para ter um parto, ela tem 68% de chance a mais de sofrer uma violência obstétrica. Né? Fora a analgesia, que é menor. Fora isso também. E eu já vi casos de mulher negra que chega no hospital sofrendo e chega em silêncio. Por quê? Porque se ela chegar gritando, quanto mais ela gritar, mais ela vai sofrer. Né? De mulher negra ter que ir ao hospital e se arrumar, ter que se vestir, pentear cabelo, botar uma roupa, mesmo independente da dor que ela está sentindo. Porque se ela chegar desarrumada ou mal vestida, ela não é atendida. Então, esse tipo de comportamento, o Estado ele não vai penalizar todo mundo que tem esse tipo de comportamento. Ele não vai penalizar um médico, ele não vai penalizar um agente de segurança pública, ele não vai penalizar um agente socioeducativo que está ali também e replicando uma violência contra aquelas crianças que já vem de um sistema que está penalizando elas e diversas outras formas. O Estado ele não tem essa capacidade. E o que o Estado não tem, até como você colocou, Délio, o que o Estado não tem é vontade política de modificar. Algo que está posto há muitos anos no Brasil. Né? Hoje está um debate muito grande sobre a Argentina foi campeã do mundo. E aí se questionaram, por que não tem nenhum preto no time da Argentina? Né? Porque a Argentina ela conseguiu passar por um processo de higienização, dito higienização, que a gente tentou, o Brasil tentou. Que o Brasil tentou e não conseguiu. E Nina Rodrigues falava isso. A gente não vai conseguir, e a falência da sociedade brasileira, enquanto uma sociedade moderna, vai ser a mestiçagem. Né? E muitas pessoas ainda têm, por isso que tem esse aumento de grupos neonazistas, por isso que tem diversos grupos de exclusão de negros ainda na sociedade, e ainda tem um comportamento do Estado brasileiro de excluir e marginalizar negros. O Estado brasileiro também é racista. Né? O Estado brasileiro é racista, ele precisa reconhecer isso. O Estatuto da Igualdade Racial, ele já é uma confissão. Ele é uma confissão que a gente precisa mudar. Agora, basta a vontade política, basta que o agente formador da política pública observe o que está ali dentro. Aquele dali não é um atendimento ao anseio da coletividade negra, mas é uma determinação para que o Estado supere as desigualdades. E quando a gente fala da coletividade negra, a gente está falando da população brasileira, né? Na maioria, né? Exato. Você tem aí, que é quase 57%. Então, é importante a gente falar disso, porque parece que a gente está falando de quase uma entidade, assim, né? A população negra, o movimento negro, mas é a maioria da população. E eu sempre falo isso, de que a gente não vai conhecer desenvolvimento econômico, que seja desenvolvimento econômico, sem desenvolver a maioria da população, economicamente. Então... Eu acho que a maior falha que a gente tem é não olhar para o fator humano. Eu acho que é isso. A gente perde talento. Com certeza. Quando eu limito um jovem com talento cultural, com talento artístico, simplesmente a favela, né, as áreas marginais das grandes cidades, quando eu limito o espaço dele de vivência aquilo dali, eu estou deixando de usufruir, né, de um valor humano que poderia ser bom para toda a coletividade. Né? A gente viu que o rap conseguiu avançar, o funk conseguiu avançar. Né? Alguns artistas hoje, com uma luta muito grande de movimentos negros, conseguiram chegar à novela, né? e outros lugares, mas ainda falta essa vontade. Mas são os que furam a bolha, né? São os que conseguem furar a bolha. Exatamente. Não é... E é o que a Sueli Carneiro fala. Né? A Sueli Carneiro fala disso. Imagina se nenhum negro chegasse. O caos que seria a sociedade brasileira, né? Por isso que precisam que negros estejam ali, âncora de novela, âncora de jornal, protagonista de novela, né? Alguns artistas negros cantando e por aí vai. Isso vai acontecer, alguns vão chegar. Mas o que a gente está fazendo também é perdendo outros valores, outras capacidades que poderiam estar sendo melhor exploradas se a gente desse as mesmas capacidades. Se o Brasil entendesse que essa falácia da meritocracia poderia, na prática, ser aplicada e dar a mesma condição de escola para todo mundo, a mesma condição de saúde para todo mundo, né? a mesma condição de transporte para todo mundo, né? E valorar mais esse contexto humano que a gente precisa. Né? A gente perde muito, fechando pessoas, enclausulando pessoas em determinados ambientes. A gente perde muito valor. E eu acho que esse é um dos maiores impactos
os maiores impactos que o racismo tem no nosso país. Perder valor humano. O negro continua sendo o inimigo do Estado, vamos dizer assim, Sim. né? Pensando em direito penal do inimigo, por exemplo. Sim. O inimigo é o preto e o pobre, né? Eu me lembro quando eu era da faculdade, 22 anos atrás que eu saí, eu devo estar falando de uns 25 anos atrás, tinha um professor que era excelente, que ele sempre falava, o sistema criminal pega os PPPs, preto, pobre e puta, é o que ele falava, né? As putas eu acho que hoje nem são mais tão inimigas do Estado, vamos dizer assim, né? Mas os pretos e os pobres continuam a ser, né? Tanto é que está aí, se reflete em números, né? De sistema carcerário e tudo mais. Mas bate com o que você falou de, inclusive, violência policial, né? A gente vê todos os dias. A abordagem com o branco e com o negro é totalmente diferente, né? O olhar da pessoa... Pô, certamente vocês já perceberam, a gente está num restaurante, chega lá um menino de 12 anos, negro, de chinelo e bermuda, todo mundo olha. Chega um menino branco, com a mesma roupa, de chinelo e bermuda, ninguém olha. Né? Isso infelizmente, ainda é normal na nossa sociedade, né? E eu acho que são barreiras como essa que a gente tem que ir rompendo. A personalificação do bandido, né? A imagem do negro. Eu tava... É quase lombrosiano, né? É isso que eu ia falar. Que não é mais o cabeção do lombroso, né? É o negro. Né? Nina Rodrigues tinha isso, né? Da mestiçagem do negro, do DNA do negro, né? Ser um comportamento desviante. Então, por isso que ele falava da falência da sociedade brasileira. Que a mestiçagem seria inevitável. E com a mestiçagem, esse DNA, né, esse biológico criminoso, passaria para toda a sociedade. Então, a sociedade brasileira entraria em falência, porque todo mundo seria criminoso. A conclusão dele, em resumo, seria isso. Eu estava ouvindo a história de um homem negro que ele trabalhava ali como vendedor, assim, de camelô. Na verdade, ele era ajudante dos camelôs, digamos assim. E ele estava um dia ali pedindo um emprego, porque eu acho que ele diariamente ia ali e arrumava um bico ali. E ele um dia foi preso, levado para a delegacia, e ele disse que ficou, mas por quê? Por que eu vou para a delegacia? Eu não entendi o porquê. E aí chegou lá, ele foi preso por furto, não sei se foi furto ou roubo, enfim. E a pessoa que tinha sido a vítima tinha dito que era um homem negro com uma cicatriz no rosto. Ele nem tinha uma cicatriz no rosto. Mas ele passou pelo reconhecimento lá quando você tem aquele reconhecimento cego lá, não sei como é cego, não. Mas o reconhecimento que você coloca algumas pessoas lá e a pessoa diz quem foi o autor. E parece que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falou, eu estava atrás e eu não entendia o que estava acontecendo. Os caras que estavam comigo estavam rindo. E aí, no fim das contas, ele foi preso, sem saber direito o porquê que ele estava sendo preso. E ele ficou quase 2 anos preso, até ele ter a audiência... Qual é a audiência primeira? No processo de custódia, audiência de custódia. Foi só quase 2 anos depois da audiência de custódia para chegar à conclusão de que ele não tinha nada a ver com nada, que não poderia ser ele a pessoa que praticou o crime, e ele ser solto. Então, não é de custódia, não, é de instrução. De custódia no dia seguinte à prisão. Porque na época ainda não tinha, né? Mas a de custódia no dia seguinte à prisão? Então essa foi 2 anos depois, não, que era de custódia, então eu acho. Eu acho que era de custódia. Então já era de instrução mesmo. De instrução, será? Bom, não sei, eu sei que diziam que era a primeira audiência. Você tocou num ponto aí, importantíssimo, que felizmente, recentemente tem tido algumas decisões, principalmente do STJ. A questão do reconhecimento, né? O reconhecimento está lá, escrito no Código Penal como tem que ser feito, com pessoas de características semelhantes ao lado, para a pessoa olhar e ter alguma dúvida para ver se ela realmente identifica. O que os caras fazem? Metem lá na sala, é esse cara aqui, né? Ou por foto, pior ainda. Ele falou que eram 2 brancos que estavam com ele. Então, assim, era ele e 2 brancos. Então, se a pessoa tinha dito que era um negro, só podia ser ele. Então, já começa por aí, né? Não, acontece desse reconhecimento, pega o cara lá, pega um cara preto na rua, aí fala, vamos fazer o reconhecimento. Aí bota dele do lado de 2 agentes sem estar caracterizado. Né? 2 agentes da Polícia Civil descaracterizados. Aí bota lá. A pessoa vai olhar e fala, não, mas aquele ali é impossível, aquele ali é impossível. Os 2 têm cara de policial, então o bandido é aquele. O que tem cara de bandido é ele, né? Ele que tem cara de bandido, então foi ele. Esse que é o ponto. Cara de bandido é o preto, porque é quase lombrosiano, como o Délio falou. É o tipo. Então, você bota lá do lado de 2 brancos, é porque você quer prender o cara, né? Lógico. Além de tudo. Então, eu acho que tem ainda o ponto aí de que
a liberdade do negro, ela vale menos também, assim, né? É quase... Você tocou numa coisa assim, tipo... Lívia, quando a gente pensa, assim, toda a violência que acontece contra o negro, num país como o nosso, que mata muito, a gente mata muito, tem países em guerra, que entraram em guerra e não mata como a gente mata aqui no Brasil. País em guerra de cartel não mata o quanto a gente mata aqui no Brasil, e injustificadamente, né? Porque as mortes no Brasil, diferente de qualquer outra coisa, não tem justificativa, são simplesmente mortes, e muitas vezes são decorrentes de incursão policial, e enfim, e em prol de quê? E percentual mínimo é apurado, né? Um percentual mínimo. Algo em torno de 9 a 10% dos homicídios são apurados. Exatamente. E no Rio ainda tem, né, aquele auto de resistência. O Rio ainda aplica isso, o auto de resistência, que é algo absurdo, né? O policial fala que teve troca de tiro, pronto, a morte foi justificada, vai lá, Brasil, vamos seguir, vida que segue. Só que essa quantidade de mortes não incomoda a sociedade. É isso. Não incomoda. Então, qual é o fato social que faz com que essas pessoas não estejam incomodadas com o número de mortes que a gente tem no Brasil? Será que a gente, assim, falhamos tanto enquanto sociedade que, poxa, você vai no mercado, você vê um corpo morto ali na rua, isso não te incomoda, isso não te assusta? Né? A gente deveria estar assustado a cada morte de uma pessoa negra, quando uma criança negra morre numa incursão de uma polícia na favela, morre por tiro errado. A gente não pode falar de efeito colateral, porque a gente não vive num estado de guerra, a gente não pode falar de um erro colateral, é um erro da polícia, né? E a polícia ela tem que assumir, o Estado tem que assumir essa morte. A gente não entra em choque, sabe? Todo dia a gente tem um caso de racismo. Hoje de manhã eu saí de casa, tinha um caso em outro estado, que a pessoa foi abordada dentro de uma loja e foi revistada pelo PM. Olha só. Acusada de furto, revistada dentro, não teve nem aquela questão da faculdade. Saiu da loja? Se saiu da loja, foi consumado. Se não saiu, tá dentro da loja, ela podia ter a intenção de colocar na bolsa e lá comprar e depois sair. Não, foi dentro da loja, foi pega, foi revistada pela PM. Chamaram a PM foi lá para ver uma questão privada da loja, né? O segurança poderia ter conversado, ter identificado câmera, ter feito qualquer coisa, mas desde que ela tivesse saído da loja. Então, ou seja, não saiu. Então, só que isso ainda não choca a gente. Mas por que não choca? Porque ninguém dá valor à vida preta, ninguém dá valor aos problemas do preto. E enquanto isso, o racismo continua sendo no Brasil, hoje, atualmente, um dos maiores fatores de suicídio da comunidade negra, da juventude negra. É um dos maiores fatores de invisibilização. Se você pensa no coach, o coach fala, seja livre, liberte sua cabeça, faça isso, faça aquilo. Muitas vezes o negro ele não consegue colocar para fora o talento dele porque ele é incentivado todos os dias a não colocar. E você vê, você tocou num ponto aí, a seletividade das pessoas, né? Dos países que mais se matam no mundo, como você falou, é o Brasil. Dos países que existe a polícia que mais mata, não sei dizer se o Brasil é o que mais, mas acredito que sim, né? E essas pessoas morrem aonde? Ou são mortas aonde? Na favela. Na favela, a maioria é negra. E na favela que estão a maioria dos bandidos. Esse é o raciocínio da pessoa, né, da classe média, classe alta. Então, incursão na favela, operação na favela, matou lá meia dúzia, 10, 20, 50 que seja, beleza, ótimo, matou bandido bom e bandido morto, né? Agora, mata a mesma pessoa dessa ali no meio do Leblon, pra você ver a revolta que não vira. Não é isso? Leblon, enfim... Zona Sul do Rio ou qualquer área nobre do país, né? Lago Sul, aqui, né? Então, essa seletividade é cruel, né? Muito cruel. Assim, Télio, é algo até cruel de se pensar, né? Mas se você pensa, por exemplo, o problema da violência doméstica, ele começou a ter maior proporção quando começaram a olhar para outros lares, quando não os lares da favela. Quando não era só a mulher preta que estava apanhando, não era só a mulher preta que estava sofrendo feminicídio, quando começaram a perceber, começaram a dar um valor maior, tá? Assim, lógico, estou racializando a questão, mas olhando para esse ponto, isso. Tem que ser racializado. Se a gente não começar a pensar nas mortes que ocorrem fora da favela, e aí foi o que eu falei, Lei 11.343, ela justifica essas mortes, mas ela não justifica os resultados que tenta se obter através delas, né? Se não fosse a lei de combate às drogas, né, o número de prisões, e aí logo depois também veio a questão da audiência de custódia, o número de prisões de negros seria talvez menor. Como reduziu? A gente chegou a 1.100.000, hoje está em torno de 700 mil presos no Brasil, né? Por causa da audiência de custódia, porque todo mundo era preso.
O cara tava com um cigarro de maconha e ia preso. Ainda é isso, ainda acontece. E aí você vai ver um processo penal com a mesma característica de uma pessoa branca, uma pessoa negra. A pessoa negra com 5 gramas de maconha é presa, a pessoa branca com 1 quilo é solta. É usuário. É usuário. Né? Então, assim, essa seletividade, de fato, ela tem um fator raça. Ela Sim. tem um fator Sim, raça. tem, E as mortes também, ela tem um fator raça. A gente banaliza a morte da pessoa negra, a gente Sim. banaliza a morte Porque ela acontece todo dia. E nem é que acontece todo dia, porque eu não dou valor àquelas pessoas simplesmente pela Sim. localidade, pela cultura, pela vivência, por onde elas moram, enfim. É o que ele falou, entrou na favela e matou 15, você vai pensar, pelo menos matou 5 bandidos, tá valendo a pena. Se os outros 10 que morreram, aí foi efeito colateral, como você falou. Ó, absurdo, o Rio de Janeiro condecorava com pecúnia. Pecúnia, pagava pro policial que matava. E isso aí chegou no ponto que o cara falou, não, isso tá errado. Aí mudou. Mas pensar numa sociedade que faz isso, você vê que realmente, assim, diferente do que Nina Rodrigues pensava, eu acho que a gente falhou, eu acho que o Estado brasileiro ele falhou em tentar dar continuidade à higienização. Ainda tá tentando, mas a gente temos resistência, forças contrárias agora. Mas eu queria encerrar, na verdade, falando da campanha, então. Deu quase 1 hora, né? O tempo Olha aí. voa, né? Olha aí. E quando a gente está se divertindo, o tempo voa. Meu primeiro podcast. Meu também, meu primeiro também. Primeiro de vários. Então, o racismo não é mal entendido, o racismo é crime. Eu queria que vocês falassem da importância da campanha. E acho que de tudo que a gente falou aqui, a gente vai ter que expandir a campanha. Mas falem aí. Considerando, inclusive, o papel da ordem, né? Então, qual foi a importância da campanha e o que vocês pensam aí para o futuro? Então, já que é o papel da ordem, eu vou deixar o presidente falar. Não, acho que a campanha é fundamental. As pessoas às vezes têm a impressão, inclusive advogados, né, que o AB não serve para nada, o AB não faz nada, o advogado pensa, eu vou pagar a anuidade e o AB não vai fazer nada por mim. Existe esse sentimento, né? Sinceramente, hoje eu acho que é muito menor entre os advogados do que era há alguns anos atrás, porque a gente está conseguindo comunicar melhor as coisas que são feitas ali dentro da ordem, né? E nós temos o nosso papel fundamental não só de defesa da advocacia, não só o nosso papel institucional em relação à advocacia, mas talvez mais fundamental ainda seja o nosso papel de braço social, né? O nosso papel, dado pela Constituição, é bom que deixe claro, né? Que às vezes as pessoas vêm falar, lá vem o povo de direitos humanos do AB, lá vem o AB encher o saco, não sei o quê. Mas quem diz que a gente pode encher o saco é a Constituição. A gente está lá como função essencial de administração da justiça, a gente está lá com legitimidade para tomar medidas que em país nenhum do mundo existe essa possibilidade para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos ferramentas e elementos para realmente ter uma participação efetiva na defesa da sociedade, né? E isso é muito importante para nós, como instituição, para que cada dia mais seja respeitada e ouvida, né? Mas principalmente para a sociedade que é protegida por nós, né? Pelas nossas ações, pelas nossas medidas. Então, campanhas como essa são fundamentais e que a gente possa realmente dar um novo fôlego, vamos dizer assim, a essa e criar outras, e que a gente possa cada dia mais poder mostrar a cara, que a gente possa cada dia mais tomar ações efetivas no sentido de defender a sociedade, no sentido de defender as minorias, no sentido de defender aqueles que realmente mais precisam de nós, né? O advogado rico ali do Lago Sul, ele não está nem aí para o AB, sabe? Salvo uma situação muito rara, muito pontual. Agora, o advogado que está ali em Ceilândia, sabe? Em qualquer uma das nossas subseções, principalmente, ele não tem dinheiro para ter o seu escritório, né? Então ele precisa da OAB para botar lá uma sala equipada com computador para ele poder atender o seu cliente, para ele poder fazer a sua audiência. Então é muito importante que a gente saiba direcionar os nossos esforços, os nossos recursos, os nossos trabalhos para quem realmente mais precisa de nós, né? Então campanhas como essa eu acho que são realmente fundamentais e merecem todo o gás, todo o apoio, todo o auxílio, toda a atenção de nossa parte sempre. Como Délio, a questão da subseção eu acho que é importante, né? Porque o advogado de subseção, ele está próximo da sociedade, né? Ele está mais próximo da coletividade. Então, a gente tem que compreender também que grande parte dos advogados de subseção também são negros, né? Sim. E quando a gente faz uma campanha desse tamanho, dessa dimensão, né, a gente está mostrando para a advocacia que existe, sim, uma coletividade de negros advogados, né? E que esses negros advogados, eles sofrem uma resistência, muitas vezes, do próprio Poder Judiciário.
né? Porque os relatos que são trazidos na campanha são relatos de contatos do advogado negro com o judiciário, com o Ministério Público, com a polícia judiciária e polícia administrativa também, né? E geralmente são casos que acontecem nas subseções, né? Não que na seccional a gente esteja isento também, porque ninguém está isento ao racismo. Mas, enfim, falar para essas pessoas, para essa coletividade de advogados, que a gente também está pensando neles, que a OAB também pensa neles e que eles também fazem parte da OAB. Né? Não é só o advogado que não precisa, talvez, da OAB, mas o advogado que precisa também, ele tem que se sentir incluído, né? Eu penso assim. E essa é uma campanha que ele dá essa abertura, né, para essa coletividade, para esse grupo de advogados negros, de subseção principalmente, que fazem parte desse universo da OAB. E é muito importante, eu vejo assim, muito importante a participação deles também. Por isso que quando a gente pensou, quando foi feita a campanha, a gente deu voz para os advogados. E eu acho que a resposta que vem dessa campanha, não só para a advocacia, né, mas para toda a sociedade, é que a gente está atento. Né? A gente está atento, ainda que seja dentro da nossa casa, ainda que seja dentro, que aconteça com os nossos, a OAB ela vai estar atenta aos casos de racismo e a gente vai dar a devida importância para cada caso como único, né? Não generalizando qualquer caso, não colocando tudo num pote só. Eu, principalmente dentro da comissão, eu trato cada caso como único, tento escutar cada parte envolvida como realmente uma parte única, né? Porque o racismo, quando a gente pensa, cada pessoa ela sofre o racismo da sua maneira, né? O racismo, como eu falei, é algo não estático, né? Mas como que cada pessoa sofre essa violência, como que ela se dá com essa violência, é algo individualizado, é único nosso. Né? Então essa importância de uma campanha, e eu acho, Délio, que a gente tem que realmente continuar e fazer dela realmente algo inserido no DNA da casa, pensar realmente nisso, né? Trazer essas pessoas, incluir essas pessoas e ser exemplo. Eu acho que a OAB ela tem que ser exemplo, não só para a sociedade, mas para o judiciário, né? Como você colocou, a gente é um braço para os poderes públicos, né? Para as câmaras legislativas, para o Congresso, enfim. A gente tem que ser exemplo para todo mundo, para a sociedade. E eu acho que as cotas de 30%, as cotas de 50%, né, a paridade de 50% já é realmente um norte para isso, para a gente mostrar que a gente está atento e que a sociedade tem que realmente pensar na diversidade. E campanhas como essa também são essenciais para a gente superar essas barreiras que a gente ainda tem na nossa sociedade. Fica a minha sugestão para a gente fazer um racismo não é mal entendido. O racismo é muito mais do que crime. Para a gente poder falar de todas as faces do racismo, que não são só a parte que é punida pelo sistema penal. Mas a gente vai, com certeza, fazer outras campanhas. Agradeço a presença de vocês. Foi bom conversar com vocês. O tempo passou rápido, que é um sinal de que foi bom. E muito obrigada por estarem aqui hoje. Obrigado, Lívia. Obrigado, Beethoven. Obrigado a todo mundo que nos assiste aí. Beijo grande para todo mundo. Valeu. Obrigado, Lívia. Obrigado, Délio. Obrigado a todos.